Olá, professora, tudo bem? Eu sou Cleiton Lima, sou aluno do primeiro semestre do curso de Pedagogia da Universidade Estácio, né? E vim aqui gravar esse vídeo para executar o trabalho, né? Eu tive a opção de fazer escrito ou fazer em vídeo e escolhi fazer o vídeo por conta da correria aqui mesmo, né? Apesar de estamos em pandemia, eu não parei de trabalhar e também tenho uns trabalhos extras e acabei que fiquei meio que sem tempo para me dedicar bastante à escrita, né? Então, vamos ao vídeo. No meu entendimento, né, a disciplina ela é importante por conta da contextualização histórica, né, do ensino, né, e por mostrar como se deu a transformação nesse processo de construção da educação de modo geral, né, em especial a nossa educação, que é ocidental, né, com origem eurocêntrica, né, começa ali com as bases da educação da antiga Grécia, né, aquela influência forte daqueles costumes, né, povos que ainda eram fechados, né, tinham suas especificidades, não comungavam ainda muito com a questão da mistura das etnias, né, a troca étnica, como a gente vai tratar aqui. E é importante também compreender as origens, né, da nossa educação, porque a gente vai compreender como se dá de fato as transformações no cotidiano e como se dão as transformações, como se darão as transformações futuras, né? Aí eu achei importante também esse trabalho para fazer essa ligação, né? Mas como teve essa questão desse desafio, né, de a gente trazer um livro, né, um livro didático, acabou que dificultou um pouquinho mais, né? Eu achei que fosse de outra maneira, mas analisando meu trabalho, eu estou vendo aqui que a gente tinha que pegar um livro de história e ver, fazer a ligação, né, da questão da educação com os períodos, né? As aulas foram muito bem explicadas, né? Mas é aquele negócio quando a gente está ouvindo, né? Aquele professor também é muito bom, a questão da oração dele, da oratória, trouxe várias participações. Mas quando a gente está ouvindo, a gente fica naquela zona de conforto, aí na hora que você aguça a pessoa a fazer, aí já é outros 500. Eu consegui compreender a proposta da disciplina. No, no início eu achei assim bem pesado e tal, mas depois eu compreendi por que era e depois eu compreendi que ainda se pudesse, né, dava para eu ler mais, ter mais conhecimento. Eu vou até baixar a apostila e degustar um pouquinho mais, porque além de tudo é interessante. Eu utilizei o livro Caderno do Futuro, né, que é um livro didático da sétima série, né, de Marlene Ordanhes, né, A Evolução do Caderno. Eu compreendo, né, que é a importância de se entender a evolução histórica do Ocidente, né, especificamente, que é a cultura que a gente está em, como podemos dizer, que a gente está imerso, né, que a gente está imerso, como bem foi explicado nas aulas, né, essa questão do Ocidente e Oriente foi uma questão mais cultural do que territorial. Tem a questão do território, mas a questão cultural foi maior, né? E a gente acabou ficando pro lado do Oriente, né? Até pela questão da divisão religiosa, né? Foi mais uma predeterminação religiosa, né? E as transformações da educação para saber diferenciar o processo em cada época, né? Esse livro ele foi dividido em 13 capítulos, aí eu vou estar passando os pontos principais de cada capítulo aqui e vou estar falando os destaques, né, que os quais pediram na própria ementa aí do trabalho, né? O primeiro capítulo é as transformações no Ocidente medieval, né? Os diálogos que ele faz com a história, a expansão comercial e cultural, né? A divisão cultural
e territorial entre o Ocidente e o Oriente, como eu havia falado antes. E inovações tecnológicas começam a emergir, né? Bússola, astrolábio, né? São instrumentos que futuramente, no nosso percorrer aqui, fizeram uma diferença enorme, né, na história da cultura, né, a própria educação, a expansão da educação. Exemplo de fatos históricos nesse período, as cruzadas, né, crise do feudalismo, né, e o renascimento do comércio, né, a questão das cruzadas, que você transpõe as barreiras dos países para colocar o cristianismo como religião principal. Mas como aprendemos na própria disciplina, existiam vários segmentos religiosos e o cristianismo, pelo menos para o nosso lado ocidental, acabou imperando. O diálogo interétnico, né, a questão do êxodo rural, pessoas que tinham a vida mais agrária vão para os centros urbanos e tem uma vida transformada, né? O comércio é mais intenso, né? Você perde aquela questão do fazer para se alimentar e ganha aquela questão do fazer para trocar e comercializar, né? Interação cultural entre o povo europeu através do cristianismo, como eu falei, a educação baseada no cristianismo, né? No segundo capítulo, as monarquias nacionais, o diálogos com a história, né? Teve sempre o apoio dos monarcas, né? Os monarcas, eles queriam que a monarquia prevalecesse, né? E como exemplo de fatos históricos nessas monarquias nacionais, a Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Duas Rosas, né? Foram as guerras ali dos reinos, né? Da Inglaterra, Duas Rosas, 100 anos e Duas Rosas, né? Da Inglaterra, para você dar poder ao parlamento, formação da monarquia portuguesa e espanhola, né? O diálogo interétnico, novamente a expansão do cristianismo e a educação baseada nos princípios cristãos, né? O terceiro capítulo foi a expansão marítimo-comercial europeia, né? Teve a questão da expansão dos burgos, né? A partir desse contexto que começa a surgir a burguesia, né? E a expansão do comércio, aí, a naturalização do comércio, né? Num regime mais capitalista, né? Num sistema mais capitalista. Outro diálogo com a história, que é a questão da busca por especiarias, por metais, né? O comércio, ele começa a modificar e as grandes monarquias ali começam a necessitar de minério de ferro para expandir as cidades, né? E os fatos históricos, né? Grandes navegações portuguesas e espanholas, a bula intercoiteira, né? A divisão ali do mundo entre Espanha e Portugal, e mais tarde tratar de todas as ilhas, né? As grandes navegações francesas e inglesas também. Essas navegações aí que acabaram demarcando aí o território do novo mundo, né? O mundo começa a se reinventar no sentido de entrar na história do que eles contam, né? Que os europeus contam, porque como a própria disciplina diz, né? Existiam povos antes dos europeus chegarem, né? Tinham suas histórias, o próprio povo os incas, astecas, maias, os índios do Brasil, eles já existiam, mas os portugueses, os europeus, né, chegaram e tentaram reescrever essa história aí. Diálogo interétnico, contato com civilizações desconhecidas, né? Contato com o povo árabe, né? A questão da especiaria, da troca ali, né? O aumento da relação entre o Oriente e o Ocidente, né? Essa questão os europeus, eles tinham um clima que não favorecia muito a ter essas especiarias, esse ferro, e eles precisavam estar viajando, comprando, vendendo, né?
o aumento das relações, né, entre o Oriente e o Ocidente, falei agora, e o cristianismo como forma de educação dos nativos através da catequização. Né? A educação para os nativos desses locais que foram dominados, né, pela expansão marítima era uma educação cristianizadora, mas os cidadãos, né, dos países era uma educação para dominar mesmo, para serem dirigentes, né, comandantes. Né? Então a educação nossa ocidental teve essa transformação. Tinha a educação para os dominados e a educação para os dominantes. Capítulo 4, o Renascimento, né? Os diálogos com a história foi a mudança da mentalidade teocêntrica para antropocêntrica. Se antes a igreja mandava em tudo, dominava, agora é o homem que é o centro de tudo, né? Aí começa a desenvolver a ciência, né? Questionamento do domínio da religião, né? A cobrança para a interpretação da Bíblia de uma forma que condizesse com a religiosidade, com a obra, o que está escrito na Bíblia, ao invés da questão da religião de dominação. Né? O exemplo de fato histórico foi o Renascimento italiano, que é o mais importante, né? Vamos dizer assim, é o que deu pontapé. Né? O Renascimento se expande por outros países, né? Que é o diálogo interétnico que faz e influencia as ideias. Né? A educação sofre novamente a influência da cientificidade aflorada com a ideia do renascimento dos pensamentos da antiga Grécia, Platão, Aristóteles. Né? O capítulo 5, as reformas religiosas, né? Os diálogos que ele faz com a história, critica a venda de indulgências, preocupação com bens materiais ao invés de mundo espiritual, grande aceitação pela burguesia, né? A burguesia que ascende como poderio econômico, sobrepondo a igreja, sobrepondo as monarquias, né? E começa a determinar o destino do mundo aí, né? Do mundo ocidental. Os exemplos dos fatos são a reforma protestante, a reforma anglicana e a reforma católica, todos apoiados pela burguesia, né? Que também estava de olho nas terras que a igreja católica havia dominado. Né? O diálogo interético, né? O luteranismo, o calvinismo foi aderido por muitos nobres dos países da Europa. A reforma católica se dedicou a converter novos povos à sua religião, inclusive índios no Brasil, né? A questão da catequização, é a educação que os nativos ganhavam. Você vê que em todos esses capítulos aí você não inclui, né? Um tema que está muito em alta agora, você não inclui o negro na questão da educação, né? Até determinado período o negro era considerado apenas força de trabalho, não era considerado gente, né? Eram como se fossem objetos animais. Enfim. Capítulo 6, absolutismo monárquico, diálogos da história, né? O sistema monocrático que não admitia o controle do Estado por outros segmentos sociais, apenas o rei, os nobres, eles poderiam dominar, poderiam determinar os destinos das pessoas. O exemplo de fatos é o absolutismo inglês, o absolutismo francês, né? E o diálogo interétnico, o colonialismo e o mercantilismo que ajudaram a globalizar as relações. Né? Aí você vê essa questão da monarquia, que os países eles começaram a surgir e se desenvolver através dessas relações de trocas de reinos, né? E não admitia-se que as pessoas saíssem dessa linha, não admitia-se que pessoas que estavam embaixo, né? A partir de baixo, pudessem inverter o processo, né? Uma democracia, por exemplo, um ensaio de democracia. O capítulo 7 é os povos pré-colombianos, o diálogo com a história. Né? Ocuparam a América bem antes dos europeus. Um exemplo de fatos históricos, né? Povos maias, incas e astecas. Né? Esse povo existia. São várias as deduções que fazem, né, a respeito de como eles foram parar ali. Né? Uns falam que foi por navegação, outros falam que foi por uma questão de quando o mundo estava se dividindo ali, essas pessoas estavam migrando, aí os continentes acabaram se
se rachando ali, né? Se separando. Os primeiros habitantes eles estavam ali e foram com o continente, né? E se desenvolveram ali, enfim, foram evoluindo ali, né? O diálogo interético, né? O povo com vasta tecnologia, educação própria, porém não muito explorada nos livros, né? Como deveriam ser, porque é uma tecnologia bem avançada, questão da contagem dos anos dos maias, né? É a questão do eurocentrismo, né, que nos faz ver, como o próprio professor Rainha falava, né? Nos faz ver esse povo como estranho e o que é europeu, o que é grego, como se fosse o normal pra gente. Né? E acaba que até é uma questão de influência, né? Esses livros que são mais voltados aí para a sétima série, para o público que está ali só naquela questão do falar e ouvir, não muito raciocinar. Raciocinar eu digo criticar, né? Aí você acaba recebendo aquilo como se fosse natural, só que não é bem assim. Aí uma coisa que eu critico no livro que, graças à aula, me faz ver como as pessoas escrevem ainda dessa maneira mais eurocentrada, né? Considerando o europeu, o normal, né? Os fatos sem criticar. Né? Aí coisas que a gente chega no nível superior e consegue ver de repente um livro, um artigo que fala que não é bem assim. Que a história foi escrita por eles, por isso que a gente acha que eles são dominantes sempre. Né? Capítulo 8, a conquista e colonização da América. Né? Os diálogos com a história, domínio e praticamente dizimação dos povos pré-colombianos, exploração do minério, cultivo de cana-de-açúcar, né? No período de colonização. O pessoal extraiu bastante o minério, cultivou cana-de-açúcar, que foram produtos que dominaram, né, o mundo, que viraram moda. Né? Exemplos de fatos históricos, né? Domínio da América Espanhola, América Portuguesa, América Inglesa, América Francesa e, consequentemente, né, o Brasil, né, foi dominado por português, mas teve questão dos bandeirantes, holandeses aqui também. O diálogo interétnico se deu justamente por conta dessa questão do domínio, né, e a colonização, né, e essa questão da educação, né, a ligação que ele tem com a questão da educação, como eu falei antes, uma educação que era voltada do colonizador para o colonizado. Capítulo 9, o iluminismo, o diálogo com a história, né, conhecimento enciclopédico, liberalismo econômico, dentre tantas outras coisas que influenciam até hoje a nossa política, a nossa economia, a nossa educação. Né? Você tem aí os clássicos, né? Aí tem Montesquieu, né? Entre outros. Exemplo de fato histórico, né? Despotismo esclarecido, né? De acordo com o iluminismo, alguns despotas, alguns monarcas, eles comungavam com o iluminismo no sentido de dar mais esclarecimento aos súditos, ao povo, né? Mas sem deixar de ter o domínio. Né? E o diálogo interétnico eram as ideias globalizadas que até hoje influenciam a nossa dinâmica, como eu disse. Né? Faz um diálogo interétnico entre a Europa e a gente aqui. Na verdade, a gente acaba sendo uma mistura, né? Europa, África, Ásia. No capítulo 10, a Revolução Industrial, Diálogos da História, a Revolução Mercantilista, acúmulo de capital, a manufatura, depois maquinofatura, a Revolução Gloriosa, né, que foi na Inglaterra, se deu ao parlamento inglês poder sobre o Estado. Né? Se antes a monarquia ela dominava a Inglaterra politicamente, agora se dividia e acredito eu que o formato atual vem dessa época, dessa revolução. Né? A Revolução Industrial inglesa, francesa e belga, né? Surgimento das grandes teorias, socialismo utópico, científico, socialismo cristão, o anarquismo, né? São correntes teóricas aí que dominam e tem um embate bastante forte na academia, né? São mal interpretadas em muitos
aspectos, né? Acaba que o liberalismo ele tem essa vantagem por dominar certa parte da população que acaba colocando a economia em primeiro lugar, né? Esquece de alguns valores sociais. Mas enfim, seria uma discussão para outro período. A educação voltava-se para a sociedade em vigor, maneira de administrar, acumular capital, aprimorar o trabalho. O pobre ele aprendia a ser um trabalhador e o rico ele aprendia a ser um administrador, um mandatário. O 11º, que é a Revolução Norte-Americana, né? Os diálogos com a história das primeiras colônias a se tornar independentes. Aí mostra alguns capítulos dessa revolução, né? A Guerra da Independência, os congressos continentais, né? Todas aquelas revoltas, né? O encarecimento do imposto pela Inglaterra, dos selos, né? Para poder dificultar, né, a vida dos colonos, né? Aí depois tem toda aquela revolta, a guerra e com isso a questão da independência. Né? 12º, a Revolução Francesa, né? Os diálogos com a história, o poder absoluto e o sangue azul do rei foram postos em xeque, a revolta burguesa, né? Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Nos 18 de Brumário, Bonaparte junto com aqueles diretórios, né? Conseguem dar esse golpe, né? Eles condenam o rei à guilhotina, né? Para mostrar que o rei também está submisso ao poder do povo, né? O diálogo interétnico, nesse capítulo aí especificamente, a nobreza e a burguesia praticamente colocavam a nobreza como uma raça superior, a burguesia tinha um domínio econômico, o proletariado, né, o pessoal que começava ali a se reunir para trabalhar nas grandes cidades, eles acabavam tendo esse diálogo aí. E por último, o Império Napoleônico, né, os diálogos com a história do próprio Império Napoleônico, a Inglaterra defendeu a independência das colônias, né. Aí como marco aí tem a invasão de Portugal, mudança da cor de Portugal para o Brasil, guerra da Rússia, que o Napoleão perdeu, né? Foi uma ação desastrosa. A Santa Aliança defendia as monarquias, né? A junção de algumas monarquias. E o domínio dos portos pela França, né? Poderio militar eficaz. E nesse período a escola era o meio da criança respeitar e amar o governo francês, né? Nesse período Napoleão utilizou muito bem a escola para despertar aquele sentimento de nacionalismo, né? Aquele sentimento de dominação. Era um verdadeiro plano de dominar o mundo. Terminando aqui e explanar sobre esse livro, espero que eu tenha sido compreendido, porque foi meio que um negócio inusitado fazer um vídeo que eu não tenho. Eu tenho uma experiência mais ou menos, mas como aluno, assim, para produzir material é meio que constrangedor, mas dá pra gente se virar. O livro eu já falei, Marlene Ordanes, Caderno do Futuro, a Evolução do Caderno. É um livro de 7ª série de história, né? A 3ª edição, São Paulo 2013. Muito obrigado, espero ter me compreendido e até qualquer dia.